E nesse versículo de 1 de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, ele fala: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme nós encontramos também no livro de Filipenses, e essa palavra é poikilos. E poikilos muitas vezes expressa uma ideia de cores, de algo que é visível. Então, quando o apóstolo Pedro ele diz como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ele está dizendo que a graça de Deus, né, no livro A Comunidade do Rei, o autor chamado Howard Snyder, ele fala sobre isso no seu livro, que a graça gloriosa e invisível de Deus, ela vem sobre a igreja e ela torna-se visível quando ela é impactada na sua igreja. Por isso que é multiforme, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus ele nos chamou para ser despenseiros dessa multiforme graça de Deus. Então, exemplificando isso, a glória de Deus, a graça de Deus, que é invisível, ela vem sobre a igreja e ela é refletida no mundo de forma visível. Cristo, ele é apresentado para este mundo tão tenebroso, para este mundo tão ruim, tão mau. Ele é apresentado de forma visível através da sua igreja. A palavra cristão, ela começou lá em Antioquia, nós vemos isso em Atos, e as pessoas começaram a chamar os seguidores de Cristo de cristãos porque eles eram pequenos Cristo. A palavra cristão significa pequenos Cristos. E nós hoje somos chamados para ser pequenos Cristo. Cristo que é invisível para os nossos olhos humanos, nós não vemos, nós não podemos tocar, mas ele é visto através das nossas vidas. Então Cristo ele está no mundo através de nós. Nós somos pequenos Cristos, nós somos bons despenseiros da multiforme, poikilos, graça de Deus. Então aquilo que é invisível no reino espiritual torna-se visível quando ele é refletido nas nossas vidas, na igreja do Senhor. Então, para terminar, eu quero falar sobre 3 aspectos da nossa missão. Eu quero falar da nossa missão como comunidade, a nossa missão como social e cultural e a nossa missão como transcultural. E ao falar da nossa missão como comunidade, eu quero lembrar a vocês a história de uma mulher que fez um pedido ousado para Jesus. E isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20 em adiante. Nós encontramos Salomé, mãe de 2 dos discípulos de Cristo, e ela faz um pedido um pouco ousado para Jesus. Ela pede que os seus 2 filhos, um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda no reino. E eu quero ler com vocês aqui Mateus capítulo 20 e versículo 20, para nós entender um pouco essa história, para poder falar da nossa missão como comunidade. Diz assim: então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus 2 filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então aqui nós vemos que alguém vai se assentar um à direita e o outro à esquerda, mas foi o Pai que preparou. E não nos compete saber, disso nós já sabemos agora. Olha o que diz, olha o que sigue. Ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Sabe, essas picuinhas, o irmãozinho lá, olha o que ele está fazendo. Existia desde a época de Jesus ali com os discípulos. Ele diz assim: então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Os governadores, as autoridades, eles exercem poder sobre vós, sobre eles, sobre a humanidade. Com a igreja, com vocês, não é assim. E ele continua dizendo: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será este o que vos sirva.
E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ali nós encontramos novamente a palavra servo. Vamos falar novamente de serviço, de ministério. Então, a nossa missão, ela consiste em servir. A nossa espiritualidade, ela deve consistir em amar o nosso próximo como a nós mesmos, e ajudar, e servir, e estar no serviço da comunidade. E Jesus, ele é muito claro quando ele diz que se alguém quiser ser grande entre vós, este será o que vos sirva. Se alguém quiser ter lugar de destaque, esse não vai ter lugar de destaque, esse será aquele que vos sirva. Então nós encontramos aqui no corpo de Cristo somente um é destaque, somente é Cristo. Cristo é o cabeça e o resto é corpo. E o corpo, ele é feito para que um membro precise do outro membro, mas existe uma cabeça que é glorificada e essa cabeça é Cristo. Então o nosso ministério consiste em servir e a nossa espiritualidade consiste em amar o nosso próximo como a nós mesmos. E segundo, nós temos o nosso chamado como social e cultural. É um teólogo norte-americano chamado Francis Schaeffer. Ele fala sobre isso, de que assim como o pecado ele acabou com ele, parafraseando aqui, o Francis Schaeffer, assim como o pecado ele acabou com a humanidade, ele destruiu a humanidade e a natureza, assim a redenção de Cristo também é para a natureza. O propósito da redenção também está na natureza, no social e na cultura. E vemos isso como algo muito pertinente para os nossos dias de hoje, tendo em vista que a igreja, ela se fechou, elas vão numa espécie de bolha em que criou-se para si mesma uma cultura própria, criou-se um mundo próprio, uma linguagem própria, em que aqueles que estão de fora da bolha não conseguem entender aquilo que se passa, aquilo que está acontecendo, qual é a linguagem, qual é a gíria. E isso é uma barreira, isso é muito cultural aqui no Brasil e na América do Sul, é muito cultural isso, de que a igreja ela não consegue penetrar na literatura, na poesia, na filosofia, na música, no teatro. Criou-se uma cultura própria e isso eu acredito que deve ser quebrado. A igreja ela deve ser luz. Ninguém acende uma lâmpada. Jesus mesmo disse que ninguém acende uma lâmpada para ficar debaixo do alqueire da mesa, mas a luz ela é acesa para iluminar as trevas. Então a igreja ela é chamada para iluminar as trevas. E pode ser também ser usado de uma forma cultural, entrando na cultura. E temos por último o nosso chamado como transcultural. Eu fui missionário no Equador por 7 anos e lá no Equador eu tive experiências transculturais, tive que aprender outro idioma, me casei com uma equatoriana, meu filho é equatoriano, e vendo histórias como os moravianos, como Jim Elliot, como missionários em países em perseguição, nós vemos que esse evangelho, essa missão, ela tem que ultrapassar as fronteiras, elas têm que sair para outras nações, elas têm que ir, têm que chegar a povos onde eles não conhecem a Cristo. Então esses são os 3 aspectos do nosso chamado. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e um forte abraço.